Bom dia! Bom dia, boa tarde. Boa noite. Estamos aqui para mais uma revista, para mais uma aula da nossa revista Como Agradar a Jesus, Agradar a Deus. Estamos hoje na lição 12. que fala sobre o quê? É o fim? Será o fim? Hoje o nosso mistério é um mistério super misterioso, que talvez seja o maior mistério do mundo todo que a gente vai ver. É o mistério mais misterioso do mundo. Então, já anota na sua revista a Eureka. Não, mistério. Aqui, ó. Qual o maior mistério de todos? Ao longo de todas as nossas revistas, a gente tem os nossos mistérios e aí a gente vai descobrindo através da Bíblia, das pistas que a Bíblia vai dar, a resposta para nossa dúvida, para nossa questão. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos ver 3 pistas para saber qual é o maior mistério de todos. Eu queria também lembrar vocês do nosso texto que a gente tem que decorar durante essas lições, que é as misericórdias do Senhor. A misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. É de eternidade a eternidade. Misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que temem, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos homens. Eu não tô entendendo a minha letra. Eu falei que sua letra é ruim. Eu lembro da outra, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, é a versão que eu tenho mais na cabeça. É assim, toda a misericórdia do Senhor ela renova toda manhã pra você tentar decorar esse versículo dia. Mas eu uso a outra versão. Enfim, tem várias versões da Bíblia e a gente pode, né, às vezes se confunde. Muito bem, vamos lá para nossa lição. O texto base que a gente vai usar para as nossas 3 pistas está em Mateus 24. A primeira parte é de 6 a 14. E aí eu quero que você leia, Nó, por favor. Tô pegando aqui Mateus. Tudo isso começou no momento em que Jesus estava conversando com os seus discípulos. Ele estava, saindo ali do templo, né? Tá aqui, assim, o morro onde estava o templo, Monte Moriá. E aqui o morro, esqueci o nome. Onde fica o Jardim de Getsemane. 24 de 6 ao 14. E aí, então, eles estavam saindo, assim, lá do templo, andando. E aí eles ficaram, assim, estavam conversando sobre a arquitetura do templo, que é realmente uma coisa maravilhosa. São pedras enormes desse tamanho, que são cortadas exatamente, bem retinhas. É do meu tamanho. É muito grande, elas são muito grandes, né? São é do tamanho do meu blocos armário? Enormes. Não, sei lá, cortado aqui assim, mas ele é muito grande. Quando você olha assim, e ela é retinha, uma coisa assim, encaixa com a outra perfeitamente. Sabe, tipo tijolinho? Tijolo. Assim, e a coisa é muito bem feita, é muito bonita. Eles estavam conversando e aí Jesus fala, olha, é bonito, mas não vai sobrar pedra sobre pedra. Aí todo mundo, como assim? E aí Jesus, então, falando sobre o que vai acontecer no futuro, sobre as coisas lá do futuro que vai passar, que está para acontecer, a gente chega nesse texto aí de 6 a 14. Mas antes eu queria orar e pedir que Deus nos ajude. Senhor, muito obrigada por esse dia, obrigada pela tua palavra, obrigada, Senhor, porque ela às vezes não dá todas as respostas que a gente quer, mas dá aquilo que a gente precisa ouvir do Senhor. Muito obrigada porque as tuas misericórdias se renovaram mais essa manhã para nós. E eu quero pedir que o Senhor esteja usando essa aula no dia que for, para essas pessoas que estão ouvindo, para lembrarem, né, para a gente se lembrar das tuas misericórdias e para lembrar também que o nosso futuro, graças a Deus, está nas tuas mãos e não está em nada além do Senhor e da tua vontade, né? Em nome de Jesus, muito obrigada. Amém. Amém. Vamos lá, de 6 a 14. É longuinho. Aliás, a gente vai ler vários textos assim, longuinhos. Se preparem. Mateus 24.
Vocês ouviram falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Peraí. Tem uma pergunta antes que os discípulos fazem que eu acho que é muito importante para a gente entender um pouco da sequência, porque ele fala assim, depois que eles saíram do templo dessa conversa, os discípulos ficaram intrigados, né? Porque, tipo assim, para eles, a hora que o templo caísse, que as coisas se desmoronassem, que acontecesse o que Jesus está falando, do templo ficar pedra sobre pedra, não assentadinha assim, mas pedra sobre pedra, tudo revolvido, quebrado, de ruínas, é tipo o fim do mundo. Tipo, o que vai ser de nós o dia que esse templo desmoronar, foi embora, cair? Isso, assim, isso representava o fim do mundo. Olha então a pergunta que eles fazem para Jesus. Isso está no versículo 3. Jesus sentou-se então no Monte das Oliveiras. Então eles desceram do Monte Moriá, que é onde tem o templo, e aí eles subiram, desceram, vários subiram, tava lá no Monte das Oliveiras. Aí Jesus sentou-se lá no Monte das Oliveiras, os seus discípulos vieram até ele, em particular, e perguntaram assim, diga-nos, quando tudo isso vai acontecer, que sinal indicará a tua volta e o fim dos tempos? Eles já sabiam que Jesus ia subir. Mas como é que eles sabiam? Porque Jesus já tinha falado isso tudo, né? Também, né? Porque Jesus já tinha falado com eles várias vezes. Jesus contou pra eles tudo. Quando ele estava indo pra Jerusalém para ser morto, ele avisou, olha, eu tô indo lá, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos fariseus, enfim. Ele contou todas as coisas. Eles é que não ligaram muito Lé com Cré as coisas. Mas aqui nesse momento ele pergunta assim, qual é o sinal da tua volta e quando será, indica, e o fim dos tempos, né? Porque a destruição do templo representa o fim dos tempos, não existe mais templo, não existe mais lei, não existe mais... Tipo, né? Aí, então, começa a nossa conversa, vai. Desde os 6? Sim. Tá. Vocês ouviram falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entre em pânico. Não entre em pânico. Assim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará, ai que palavra difícil, contra a outra, e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa. Serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Olha só o que Jesus está falando. Ele está falando o seguinte, há algumas coisas que vão acontecer no mundo quando eu não estiver aqui mais. Porque logo depois disso, logo depois de Mateus, tem lá o relato de Atos, que depois de um tempo que Jesus ressuscitado estava com os discípulos, eles estavam ali mesmo naquele Monte das Oliveiras. Eu acho que é inclusive aqui mais pra frente, né? Não, Jesus está falando aqui antes de morrer. Depois que Jesus morreu, depois que ele ressuscitou, o que aconteceu? Ele foi pra onde, Noah? Foi pro céu. Foi pro céu junto com Deus. Nesse momento que Jesus foi pro céu e tá lá junto com Deus agora, começa esse momento. Por quê? Jesus fez a coisa mais importante na história do mundo, que é
ele ter morrido para ser o Salvador. Depois disso, é o que a Bíblia chama de fim do mundo, que chama de fim dos tempos, os últimos dias. Porque a coisa mais importante da história da humanidade já aconteceu, que é Jesus morrer e ter trazido pra gente a possibilidade de salvação, que é a esperança lá desde os profetas, desde Jó, desde Abraão, a profecia, a promessa de que viria um filho de Adão, uma filha de Eva, pra ser o Salvador, né? E aí, então, filho de Adão. Filho de Adão e a filha de Eva. Mas não é uma mulher. Ué, mas a Maria não é filha de Eva? Não, verdade. Então, não tem como uma pessoa ser homem e mulher ao mesmo tempo. Agora Não vamos mesmo, imaginar, quantas guerras já aconteceram no mundo? Eu sei que pode ser homem e mulher ao mesmo tempo. Um anjo. Não, mas aí não é pessoa, porque não pode morrer. Tem que ser uma pessoa. Ah, eu sei. Pra ser o Maria Salvador. e José. Hã? Então, mas o Salvador é uma pessoa só, como Maria e José. Tem que ser uma, entendeu? Tem que ser uma pessoa só. Enfim, vamos pensar. Será que já houve guerras no mundo? Já muitas. Muitas. Teve Tipo a Primeira Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Já teve tempos, agora, acho que foi no começo do ano, que já estavam falando do Twitter falava de Terceira Guerra Mundial. Então, não, assim... Chega de Guerra Mundial. Chega, né? Mas, assim, tem esses rumores de guerra, né? Tem gente que acha que existem as guerras biológicas. Eu não duvido que haja, mas, enfim. Há rumores de guerra. Quando você faz armas biológicas, doenças, vírus e bactérias e coisas assim, tipo aqueles filmes. Eu vi um filme ontem que era tipo isso. Então, isso acontece na vida real. O que mais que ele fala? De terremotos. Inclusive, nesse começo de ano teve tudo. Teve terremoto na Rússia, teve acho que em outro lugar também na Austrália. Mas aqui não teve, não, né? Mas é porque aqui a gente vive no meio da placa tectônica, então não tem. Então... Não tem terremoto, mas os lugares possíveis sempre tem. Tem queimadas no Pantanal, lá Califórnia, nessa pandemia também teve um monte de queimada. Sempre tem, né, regular. Furacão, a gente viu agora um pouco, uns dias atrás. Então, assim, tudo isso que Jesus colocou aqui, ó, fome, só você pensar na África, né? Guerras, terremoto, ódio, terremoto com ódio. Ódio entre os irmãos, ódio entre as pessoas. Será que você vê alguma coisa aí no grupo da sua família, um grupo daqui, um grupo dali, falando que eu não concordo com isso, que eu não concordo com aquilo, você é isso, você é aquilo, ou é só na minha família? Isso acontece. O amor esfriará, o ódio aumentará. Eu odeio isso, eu odeio aquilo. Essas coisas aí. Aumentará. E o amor, que é procurar o bem das pessoas, diminuirá. Então, assim, maldade, falsos profetas. Você não vê aí um monte de picareta falando em nome de Deus? Né? Só pra pegar o dinheiro? Só pra se aproveitar das tem pessoas, que fica fazendo lavagem de dinheiro. Também. Tudo isso. Gente, a gente já vive isso tudo aqui. Aqui no nosso Brasil. Aqui no nosso mundo. Aqui nesse nosso momento. E pra então, assim, imagina na Coreia do Sul e do Norte. Esse pequenininho, de 6 a 14, mostrou alguns sinais que ele falou que iria acontecer. Essas coisas já aconteceram? Já. E vem acontecendo ao longo da história. Ok. Tem uma coisa que é muito importante, que eu queria ler, tá no versículo 37. Quando... aqui é o próximo. Do 37 ao 42. Então, assim, olha, alguns sinais a gente já viu que já aconteceram aí ao longo da história. E isso eu tô lembrando de fatos do começo do século pra cá, da Primeira e Segunda Guerra. Se você lembrar de mais antigamente, se você vê todos os impérios, o quanto eles mataram, o quanto eles derrubaram, o quanto havia maldade, as políticas de guerras e todas essas coisas, você vai ver que assim houve já muita história triste no mundo. E todas essas coisas já aconteceram num momento ou outro. Olímpia, Pompeia lá, um vulcão.
Tantos vulcões, teve já vulcão aqui no Chile também, há alguns anos atrás, já teve de todos esses sinais aí, já houve de todos. Lê aí pra gente, então, do 3742, porque a segunda pista, ela vai falar de outra coisa, ela usa uma história como sinal, segunda pista. Então, os justos... Não. Aqui é 37. Então, não, você tá no 26, amor. 36. É o 42? 37 até 42. Tá. Quando o filho do homem voltar, será como o tempo de Noé, nos dias antes do dilúvio. O povo seguirá sua rotina de banquetes, festa e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberão o que está para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos assim. Não, ele levou todos. Assim será na vida do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando junto no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Eu acho que eu já sei quem que foi que estava no campo. Quem? Aquele cara que deixou a manta cair pro outro cara. E aí ele bateu com a manta e o rio abriu. Esse é Elias. Não, isso aqui, presta atenção. A gente tá falando qual é o tema geral de Mateus 24 que a gente tá falando. Mateus. Não. Qual foram as 2 perguntas que os discípulos fizeram para Jesus? Primeira pergunta. O que vai acontecer no futuro? Não, antes disso. Lê aqui de novo, ó. E o fim dos tempos? Aqui, ó. O que sinal indicará sua volta e o fim dos tempos? Então eles estão falando sobre 2 coisas, lembra? Quando é a tua volta e quando é o fim dos tempos. Jesus está respondendo isso. Ele tá falando o seguinte, logo no começo... Mas não tem campo, pô. Aqui ainda tem campo na cidade. Ué, é só você ir um pouquinho fora da nossa cidade. Campo, aqui no meio da cidade. Não, aqui no meio da cidade não, mas eles... Como é que Deus vai pegar mas quando Jesus voltar, ele vai buscar todas as pessoas do planeta junto. O campo... Não. Claro que sim. Claro que não, porque tem as pessoas do diabo. Então, mas as pessoas de Deus, os filhos de Deus, espalhados pelo planeta inteiro, Jesus vai mas você não explicou direito. Então, vou tentar explicar direito. Peraí. Jesus está falando assim, os discípulos estão perguntando, quando é que é a tua volta? Quando é o final dos tempos. E Jesus está começando a responder essas coisas. Então ele falou assim, olha, o final dos tempos, o momento em que eu tô para voltar, vai ser assim, cheio desses sinais. A gente já viu que os sinais já tem aí desde sempre na história da humanidade. Porque, inclusive, então não vai logo depois, quando ele vai vir. Logo depois que Jesus foi embora, no ano 70, mais ou menos, Jerusalém foi destruída. E, na verdade, se não me engano, Jerusalém, depois disso, foi destruída umas 3 vezes, né? Foi construída, reconstruída, voltaram a morar, foi destruída de novo, e assim foi até os dias de hoje. Eita. Então, só Jerusalém já foi destruída várias vezes. Por quê? Porque Jerusalém é, como eles chamam, o umbigo do mundo. Mas, enfim. O umbigo do mundo porque... É o centro. Tipo assim, a cidade tá aqui e a placa tem que estar aqui. Não, é o umbigo do mundo por causa da importância dela na história da humanidade, porque Jesus é judeu, ele era de Israel, e Jerusalém é a capital de Israel. Enfim. Então todo mundo que tá lá em Israel é crente? Não. Porque do mesmo jeito que muitos judeus não acreditaram em Jesus, e inclusive colocaram ele na cruz, ainda é assim hoje. Tem muito judeu que não acredita em Jesus. Do mesmo jeito que tem muita gente de outras nacionalidades, de outros
lugares que também não acreditam em Jesus. Mas como é que eles não vão acreditar em Jesus, sendo que os soldados, eles viram Jesus? Ah, toda a história tá aí pra ser viram crida, ressuscitando. mas tem gente que não acredita. Enfim, porque a fé vem de Deus, a salvação vem de Deus. Lembra? Jonas falando lá Eu na achei barriga que da as baleia. pessoas acreditavam quando eles viam, Quando eles o quê? quando eles olhavam e viam. Mas não, porque tinha gente que tava só assim na espreita procurando matar Jesus. Lembra os fariseus que não gostavam de Jesus e que no final das contas mataram Por ele? que ele não gostou? Ah, porque o rei não queria que tivesse outro rei pra Isso, matar também. ele, pra conseguir o trono dele, só que ele não ia pegar o trono dele, ia pegar só no céu e não ia fazer isso. Sempre vai ter alguém que não crê na história. E vai ter as pessoas que vão crer. A gente não sabe quem são essas pessoas que vão crer, por isso a gente O fala. cara que tava mexendo... Vamos voltar pra nossa aula? Tá, Vamos voltar pra mas nossa já aula. tava na nossa aula. É. Fechamos o parênteses. Muito bem. A segunda história que ele tá falando é o seguinte. Na minha volta, e aí ele tá falando o seguinte. Eu vou voltar quando tiver acontecendo a mesma coisa que aconteceu com Noé. As pessoas estavam vivendo a sua vida normal. Estavam Meu Deus, casando. mãe, então... O quê? Não, é uma história pra ilustrar, pra comparar. Falar assim, ó, vai acontecer a mesma coisa, igual, só que diferente, da época de Noé. Que é o seguinte, as pessoas na época lá de Noé, ele explicou, ó, gente, vai morrer, vocês vão morrer, o dilúvio, você tem que se arrepender, porque tava todo mundo vivendo tudo errado, né? Lembra que a maldade chegou no limite? Pois bem. E aí Noé foi lá, construiu, passou o maior tempo construindo a arca, porque ela é enorme, de grande. Ele passou tipo uns 10 anos só construindo isso. Eu não lembro quantos... 5, acho que foi 5 ou 15. 5, 10, 15. Eu não lembro quanto tempo ele demorou, mas ele tava lá construindo e todo mundo tava vivendo a vida. Casando, fazendo planos de ter filho, fazendo planos de comprar casa, estudando na faculdade, tava assim. Até o dia que Noé entrou na arca, pegou Jesus mandou os animais irem, todo mundo entrou, Deus fechou a porta por fora e aí o mundo acabou. E aí todo mundo morreu, a água foi assim, inundou tudo. Até o mundo inteiro? O mundo inteiro. Se você olhar aqui, tipo National Geographic, você vai ver que existe no deserto do Saara, que é a maior extensão de deserto do mundo, quilômetros e centenas de milhares de quilômetros quadrados do deserto mais seco que existe no mundo inteiro. Lá existem fóssil de peixes e esses caracolitos e coisinhas assim do mar, de peixes, de baleia, de tudo que é coisa, tudo fossilizado lá. Porque um dia a gente sabe que vocês já estão na EBD há algum tempo, você já conhece a história do dilúvio, então você já sabe que um dia o deserto do Saara já foi o mar. Já foi o mar, e aí um dia já acabou a água voltou o mar voltou aí ao seu nível normal, e o mundo está como hoje. E aí Jesus usou essa história de Noé para ilustrar, do mesmo jeito que o povo lá na época de Noé vivia a vida tranquilamente e aí chegou o dilúvio e acabou com a história, a mesma coisa vai acontecer com a volta de Jesus. Nossa, então vai ser num dia qualquer. Exatamente. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser há 1000 anos depois. Pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 10 minutos, a gente não sabe. E as pessoas estão vivendo a vida, estão planejando o casamento, estão planejando, vou estudar isso, quando eu crescer, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, vou cortar meu cabelo assim, você tá pensando na vida, você tá planejando a vida como se o futuro fosse possível. Como se fosse um dia qualquer. Como se fosse um dia qualquer. E aí Jesus vem, plim! E aí ele falou assim, essa vai ser a volta de Jesus. Quando as pessoas menos esperam... Mas não vai ser assim, plim, vai ser assim, ó. Ele vai tirar... laser pelos Não, calma, isso aí é o fim do mundo. Vai tirar... Não, calma. Esse momento é lá ainda... Lembra das duas perguntas? Quando é a volta e o fim dos tempos. A volta é uma coisa. O fim dos tempos é outra
outro período da história. A gente tá falando da volta de Jesus. A volta vai acontecer Então ele quando vai a vida descer estiver acontecendo pacificamente? normal. Hã? Então ele vai descer pacificamente. Ele não vai descer, ele vai vir nas nuvens. Então, pacificamente. Mas ele não vai descer, ele não vai tocar o chão. Ele vai estar lá parado assim nas nuvens. E aí a gente vai... Mãe, lá no Rei Macaco que ele faz assim, ó. Ele assobia e ele... Então. E aí Não, Jesus vai estar lá. Só que Jesus tem a trombeta, né? Os anjos lá vai fazer... Tcharam! E aí a gente vai subir. E aí a gente vai com Jesus pro céu. Muito bem, então a história da vinda de Jesus é ilustrada pela história de Noá. Da arca de Noá, desse menino lindo, coisa da mamãe. Muito bem, vamos lá. Terceira pista. Eu vou colocar aqui até pra vocês lerem. É depois 24, de 37 a 40 e quanto? 42. Muito bem. A terceira pista é Mateus 24 também. Eita. Do 45 a 51. Pode começar a ler. Cadê o 45? A gente tá numa página qualquer. 45. Au! Ai. O servo fiel e sensato é aquele a quem seu senhor encarrega de gerir os outros servos da casa e alimentá-los se o senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. Ou lhes digo a verdade, ele colocará todos os bens sob o cuidado do servo. O que acontecerá, porém, se o servo for mau e pensar, meu senhor não voltará tão cedo, e começará a espancar os outros servos, e comer e beber e se brigar. O senhor desse servo voltará em dias que não se espera e em horas que não se conhece. Cortará o servo ao meio e lhes dará o mesmo destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus é suave, né? Não. Jesus é amorzinho, né? Pacífico. É pacífico, mas ele também é justo. Muito bem. Vamos pensar então aqui na nossa vida. O que nós somos de Jesus? Somos filhos, servos. Nessa parábola, ele está falando o seguinte, olha, lembra, ele está conversando com os discípulos. Mas isso não é verdade, ele não vai cortar o meio. Ele vai... Veja. Jesus está conversando com os discípulos e está dizendo o seguinte, ó, eu vou lá pro céu e daqui a pouco vai ter um momento em que vocês vão estar vivendo, né? Só que não. E como que vocês vão viver? Como que é... Não tá falando sobre a volta de Jesus? Sim. Olha só a parábola que ele usa para ilustrar essa coisa. Tem um senhor que tá indo viajar, que tá saindo da sua casa, tá saindo do seu mundo, da sua casa, assim. E tem os servos. Um servo fez o quê, Noah? Um servo, ele deu comida para os filhos e pra mãe e pra esposa e trabalhou muito. Então ele tá falando o seguinte, quando Jesus tiver ido embora, tem dois tipos de pessoa. O servo bom fez o quê? O servo bom, ele ganhou um monte de recompensas por fazer coisa boa. Ele geriu os assuntos do Senhor, ele cuidou das coisas de uma maneira correta. Ele cuidou bem. Ele sabia quando o Senhor ia voltar. E é isso que ele fala. Ó, o Senhor encarregou o servo de gerir todas as coisas, né? E aí ele fala assim, meu Senhor não voltará tão cedo.
gente não sabe quando ele vai voltar. O Senhor não falou quando ele vai voltar. Mas um servo cuidou bem dos interesses desse senhor. Então, quando o senhor voltou, ele falou o quê? Quando o senhor voltou, o quê? Quando o senhor voltou, ele falou assim: nossa, você fez um bom trabalho. Você vai ter uma recompensa por isso. Uma recompensa boa por isso. Você vai ser premiado por causa disso, pela sua fidelidade, porque você agiu de acordo com o que eu esperava enquanto eu estava fora, né? O Senhor está falando. E aí teve um outro servo que fez o quê, Noah? Se embriagou, fez besteira. Comeu, bebeu, só pensou em farra, em vida louca, em curtir o momento carpe diem. Isso daí nem curtir, sabe? Não é curtir, mas esse servo achava que era. Ele só pensava em jogar videogame, não queria ir pra escola, não queria estudar. E ele só pensava em comer e beber, se encontrar com seus amigos, pra farra, pra noite, pra bagunça. Quando o Senhor chegou, o que ele fez? Ficou totalmente... Deus só fez isso daqui, ó. Qual foi a recompensa desse segundo servo? A morte. Porque o salário do pecado é a morte. Isso. A recompensa que esse servo ganhou não foi uma recompensa boa. Ele não foi bem recompensado. Mas ele foi pro inferno quando ele morreu. Não é esse o ponto da parábola. Pera. Ele foi pro inferno. Isso é uma parábola, isso é uma história, isso não é uma pessoa real. A parábola... Deixa eu explicar uma coisa muito importante para você. O objetivo da parábola é pegar alguns pontos da história e fazer uma comparação para a gente entender o que essa pessoa, no caso Jesus, estava tentando explicar. Ir para o céu ou para o inferno não é o ponto dessa parábola. O ponto dessa parábola é que existe um Senhor, na parábola tem um Senhor, e ele está falando, eu sou o Senhor, ele está representando a ele mesmo que vai voltar para o céu. Existem dois tipos de servos, e aí existem dois tipos de pessoas que vão ficar aqui na terra enquanto Jesus estiver no céu. Um que faz a coisa boa, outro que faz a coisa errada. E outro, e que somos nós podemos escolher a nossa vida. A gente tem condições de escolher se você vai obedecer a sua mãe ou se você não vai obedecer a sua mãe. Se você vai fazer a coisa certa, se você vai fazer a coisa errada, se você vai gastar a sua vida cuidando dos interesses do reino de Deus, das coisas de Deus, ou se você vai viver uma vida louca, né? Carpe diem. Você tem essa escolha. E o outro ponto dessa parábola pequenininha é a recompensa que cada um vai receber. Um vai receber uma recompensa boa e o outro vai receber o castigo. Qual é esse castigo? Qual é essa recompensa? O texto não fala. Então a gente não pode, desse texto, ficar inventando, né? Mãe, mas eu gosto de ser doido. Não. Pera, eu gosto de ser doido, mas não do jeito deles. Eu gosto de ser doido do meu jeito. De tipo, eu tava brincando, eu me machucar e começar a rir. Mas isso não é ser doido, isso é ser uma pessoa normal. Chata quem se machuca e fica só chorando. Ou quando eu for descer de skate ou de qualquer brinquedo e me machucar e aí eu começar a rir, fazer qualquer coisa. Isso, mas isso é ser legal. Isso faz parte. Cair faz parte, se divertir é uma... Como é que é? Se cair, levanta. Não. Aquele ditado que a gente sempre falava. Brincar é uma arte. Se machucar... Cair faz parte. Exatamente. Então isso não é ser louco. Enfim. Então, olha só o que essa outra parábola está falando. Jesus vai voltar. Esse servo vai... O Senhor, ele vai voltar. O texto fala qual é a hora que o Senhor vem? É justamente na hora que o cara tá chapado, cuidando, curtindo a vida, fazendo tudo errado. É nesse momento que o Senhor chega. Se o servo andou direitinho e fez tudo que o Senhor mandou, vai dar tudo certo. Tem um caminho que é assim e tem um caminho que é assim. Isso. O ponto que Jesus está querendo colocar é assim. Qual é o caminho que você quer seguir na sua vida? Você quer o caminho da vida louca, do povo que não conhece a Deus, que quer só curtir a vida, só pensa no agora, não pensa em estudar, eu não quero fazer, não quero fazer nada direito, não quero fazer nada que a minha mãe manda. Não, tem que ouvir a mamãe. Aliás,
Tá escrito até ali em cima que vocês não conseguem ver. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Só pra você lembrar. Muito bem, vamos lá. Então, olha só o que esse texto de Mateus... Vamos recapitular tudo que Mateus falou. Jesus vai voltar, sim ou não? Sim. Sim. Os sinais da volta de Jesus já apareceram aqui na Terra? Sim. Na história de Noé e na história desses servos, qual é a hora que, pá, acontece? Sim. Sim, o quê? Na hora que o cara tá doidão. Na hora que as pessoas não estão esperando. É. Tem uma outra parte aqui nesse texto que ele fala assim, desses dois trabalhos, né? As pessoas estarão trabalhando. Por que as mulheres estão moendo trigo? Porque elas estão pensando em fazer pão. Elas estão pensando, eu tenho que pensar naquilo que a gente pensa todos os dias. Eu tenho que fazer almoço, eu tenho que fazer a janta, eu tenho que tomar café, então eu tenho que pegar esse trigo, eu tenho que moer, eu tenho que deixar ele no ponto de fazer pão. Mas a minha mãe é diferente. Ela é tipo assim, ela tá trabalhando. livre e ela vai procurar qualquer coisa pra fazer. Ela quer se cansar, ela não quer ficar parada pra descansar. Olha só o que Jesus está falando aqui. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem em que ocasião o seu Senhor virá. Entendam isso, se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, ele ficaria atento, com a arma na mão, chamava a polícia e ia ficar todo mundo de tocaia, porque a hora que o ladrão chegasse, pá, ele iria preso. Não é assim? Mas ele não ia tomar um tiro. Estejam também sempre preparados por vocês, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Ai, eu sempre menos espero. Eu quero que ele venha logo. Ai, eu também quero que ele venha logo. Mas é isso que o texto está falando. Quando que é a volta de Jesus? Quando ninguém mais esperar. E o fim do mundo? Não, quando... O fim do mundo é depois. É depois. Então nós estamos no fim do mundo, no tipo the end? Não. A gente já está no período que a gente chama de, depois da volta de Jesus, em que momento que Jesus poderia voltar? Se Jesus voltasse 2-3 dias depois, tudo bem? Eu não ia nascer. E eu não ia estar no céu. Se Jesus voltasse. Se Jesus, voltasse 100 anos depois, já tinha tido guerras, terremotos, já tinha tido tudo isso. Já teria gente que tinha se casado, já teria tido gente que estava moendo trigo, plantando trigo, 10 anos depois, 5 anos depois de Jesus. 1 milhão de anos depois. Ou pode ser 1 milhão, já fala assim, 2.000, mais de 2.000 anos que a gente está aqui na história de Jesus. Então, assim, depois da volta de Jesus,